os tipos diferentes que nós temos de circuito elétrico. Então nós podemos ter basicamente 3 tipos de circuito elétrico. Então os tipos de circuito elétrico eles são determinados pela forma com que os componentes são ligados. Então assim nós vamos poder ter 3 tipos de circuito e nada mais, nada menos do que isso. Então eu posso ter lá um circuito em série, eu posso ter um circuito em paralelo, né? E eu posso ter um circuito que nós chamamos de circuito misto. Tá? São esses 3 tipos de circuito. Vamos a eles, a gente começa falando pelo mais simples dele, né? Que é o circuito série. Então vamos dar uma olhada aqui no circuito série. No circuito série, pessoal, ele é aquele cujos componentes, cujas cargas, e aí o nosso olhar é para a carga, eles são ligados um após o outro, tá? Ele é ligado dessa forma aqui. Então eu tenho aqui um resistor R1, acabou ele, começou outro, o R2, acabou ele, começou outro, o R3. A gente pode fazer uma analogia a séries de TV, né? Você assiste um episódio, acaba esse episódio, você começa o outro, acaba aquele episódio, você começa o outro, tá? A mesma coisa acontece aqui, acaba um resistor, começa o outro, acaba um, começa o outro. Então eles são ligados um após o outro, tá? No circuito série. Desse modo, né, vai existir apenas um único caminho para a corrente elétrica. Essa corrente, lembrando, né, que ela sai do polo positivo da fonte e passa através do primeiro componente, no caso aqui o R1, depois vai para o seguinte, que é o R2, e assim por diante, né, o R3 até chegar ao polo negativo da fonte. Vamos dar uma olhada como isso funcionaria. Eu tenho aqui então, falando da corrente elétrica, né, ela sai aqui do polo positivo, passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, passa pelo resistor 3 e retorna. Aqui é importante, né, a gente vai chamar da corrente que passa no resistor 1, eu vou chamar de IR1, né, I de corrente, né, de intensidade de corrente, como nós tínhamos falado quando nós começamos a ver ali a corrente elétrica, né? IR2 é a corrente que passa no resistor 2 e IR3 é a corrente que passa no resistor 3, e aqui o IT é a corrente que retorna, mas também é a corrente que sai. Mas o que a gente está dizendo aqui nessa nomenclatura aqui, na hora de definir, de fazer essa definição, eu estou dizendo aqui que existe um único caminho para a corrente elétrica que sai do polo positivo da fonte e passa através do R1, do R2 até chegar ao polo negativo da fonte. E é exatamente o que acontece. Eu não tenho mais de um caminho. Ele sai, vai passar pelo R1, vai passar pelo R2, vai passar pelo R3 e vai voltar até o negativo. Lembrando que é a corrente que circula, né? Então ela vai sair do mais e para o menos, mas ela tem só um caminho. Imagina que aqui nós temos, ao invés de elétrons circulando, né? Porque elétrons se movimentando de maneira organizada, né? É o que nós chamamos de corrente elétrica. Em vez de chamar de corrente elétrica, de elétrons circulando, vamos dizer que nós temos carros passando por aqui. Então, se saem 50 carros aqui desse polo positivo, os 50 carros vão passar pelos 3 elementos e os 50 carros vão chegar até o negativo. Todos eles vão passar pelo mesmo caminho, não tem como errar, né? Não tem como escolher um caminho diferente. É isso que a gente diz a respeito do circuito série. A corrente que passa pelo R1, pelo R2, pelo R3 é a mesma. Então, nós vamos dizer que a corrente no resistor 1 é a mesma que a corrente no resistor 2, que é a mesma no resistor 3, que é a mesma que a corrente total. Então, pessoal, num circuito série, o valor da corrente é sempre o mesmo, tá? Em qualquer ponto do circuito. Isso acontece porque a corrente elétrica tem apenas um único caminho para percorrer. Nós vamos ver que isso vai mudar quando nós observarmos o circuito paralelo, tá? E também o misto, tá? Isso vai mudar. Mas o série, pessoal, que é o mais simples que nós temos, não, tá? Então, dessa forma, nós vamos dizer que a corrente é a mesma. Então, aqui, ó, a corrente total, que é a corrente que está chegando no negativo, que é a mesma que está saindo do positivo,
eu não representei aqui, mas nós teríamos também a corrente total. Essa corrente total, ela vai ser igual ao IR1, que vai ser igual ao IR2, que vai ser igual ao IR3. Então, o valor das correntes aqui é o mesmo, tá? Eu tenho o mesmo valor de corrente. Então, da mesma forma, né, no circuito série, a tensão da fonte, né, ela se divide pelos outros elementos do circuito. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui a tensão da fonte. Esse valor de tensão aqui, né, ele vai se dividir. Então, uma parte desse valor vai estar aqui, outra parte vai estar aqui, outra parte vai estar aqui. Então, nós vamos dizer que a tensão, né, V, é tensão R1 no resistor 1, a tensão no resistor 2, V de tensão R2 e VR3. Eu vou dizer o seguinte, que a tensão da minha fonte, ela vai ser o VR1 mais o VR2 mais o VR3, ou seja, essa tensão da fonte, ela vai se distribuir pelos elementos do meu circuito série, tá? Ela vai se dividir pelos elementos do circuito série. Vamos dar uma olhada num exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente tenha essas informações aqui e eu queira saber o valor do IR2, do IR3 e da corrente total. E eu quero saber também o valor da tensão total, que é a tensão da fonte aqui. Tá? O que eu tenho? Eu tenho que no resistor 1 eu tenho 7 volts, no resistor 2 eu tenho 3 volts, e no resistor 2 eu tenho 3 volts, e no resistor 3 eu tenho 5 volts. Eu estou dizendo que no resistor 1 eu tenho uma corrente de 100 mA, né? Mili é o vezes 10 a menos 3, tá? Ampere, unidade de corrente. Então eu quero saber a corrente no resistor 2, no resistor 3 e a corrente total. Nesse caso, o que vai acontecer? A corrente no resistor 2 e no resistor 3 e a corrente total vai ser também igual a 100 mili, porque lembra, a corrente no circuito série, ela é a mesma, né? A corrente que sai, a corrente que chega, é a corrente que vai passar no resistor 1, que vai passar no resistor 2, que vai passar no resistor 3, que vai retornar e vai chegar até o negativo da fonte. Agora, eu quero saber aqui também, né, qual que vai ser o valor da tensão. Eu sei que essa tensão da fonte, ela se divide entre os elementos da minha fonte. Então, eu vou ter aqui 7 volts no resistor 1, 3 volts no resistor 2, 5 volts no resistor 3. Então, eu sei que 7 mais 3 mais 5 é igual a 15. Então, a minha tensão total vai ser de 15 volts. Tá? Vou ter aqui 15 volts na minha tensão da fonte, porque esses 15 volts eles se dividiram 7 para cá, 7 para o R2, 3 para o R2 e 5 para o R3, né? E 7 aqui para o R1. Então, a soma dos três tem que dar 15 volts. Então, é importante você já começar a se familiarizar, né, com esse funcionamento do circuito série. Então, resumindo, no circuito série, a corrente é a mesma e a tensão se divide. Tá? Vamos dar uma olhada agora no circuito paralelo, né? Como isso vai funcionar, como que isso vai acontecer no circuito paralelo. Bom, falando do paralelo, pessoal, o circuito paralelo é aquele que os componentes, né, que as cargas, elas começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Então esse aqui é o típico circuito em paralelo. Ó. Eles todos começam nessa mesmo barramento aqui e eles terminam nesse mesmo barramento aqui. Ó. Eles começam todos no mesmo ponto. Então aqui ó, esse R1, né, ele começa aqui no mesmo ponto que esse R2, no mesmo ponto que esse R3. Como eu sei que é o mesmo ponto? Porque eu não tenho nada entre esse terminal e esse. É o mesmo ponto, só tem o fio aqui. Entre esse e esse, ó, é o mesmo ponto, porque eu não tenho nada entre eles. Entre esse e esse, ó, também não tenho nada. Então a fonte, ela está em paralelo com R1, que está em paralelo com R2, que está em paralelo com R3. Então eles começam todos no mesmo ponto e terminam todos no mesmo ponto. Isso vai criar uma certa característica para o circuito paralelo. Então no circuito paralelo, a corrente ela é diferente em cada ponto do circuito. Por quê? Porque ela depende da resistência de cada componente à passagem da corrente elétrica e da tensão aplicada sobre ele.
Quer ver então como o que vai acontecer? Eu tenho lá a minha corrente total, ela vai chegar aqui nesse ponto e ela vai ter opções de caminho. Ela pode vir uma parte aqui para o R1, mas ela pode vir para cá uma outra parte. Onde ela vai passar para onde? Para o R2. Só que, ao mesmo tempo que ela pode descer para o R2, ela também pode vir para o R3. Então, essa minha corrente total, né, se saem daqui 50 carros, podem vir 30 carros para cá, 15 carros para cá e 5 carros para cá. Esses carros eles podem se dividir. E a corrente ela se divide de acordo com a oposição que nós temos à passagem da corrente elétrica, de acordo com a resistência. Depois eles se juntam todos e nós temos também o retorno da corrente total. Então, pessoal, a corrente total ela se divide em várias outras correntes que passam pelos elementos. Inclusive, a corrente total ela é a soma das correntes que passam por cada elemento, por cada resistor. Então, eu estou dizendo aqui que a minha corrente total ela vai ser igual à corrente no resistor 1, mais a corrente no resistor 2, mais a corrente no resistor 3. Tá? Então, a corrente se divide. Perceba que já no circuito paralelo eu não tenho vários caminhos. Aliás, eu tenho vários caminhos, eu não tenho um único caminho como no circuito série. Então aqui eu tenho a opção, né, de passar, a corrente vai uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá, ela vai se dividir. Então o que eu sei é que a corrente no resistor 1 mais a corrente no resistor 2 mais a corrente no resistor 3 é igual à minha corrente total, tá? E ainda com relação ao circuito paralelo, né, todos os componentes ligados em paralelo, eles vão receber a mesma tensão. Então, olha só, eu tenho a minha tensão da fonte, né? Essa minha tensão da fonte é a tensão que eu vou ter no resistor 1, que é a tensão que eu vou ter no resistor 2, que é a tensão que eu vou ter no resistor 3. Então, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor 1, que é igual à tensão no resistor 2, que é igual à tensão no resistor 3. Olha como muda tudo no circuito paralelo, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Um exemplo aí de circuito paralelo com valores de tensão de corrente. O que eu sei nesse caso? Eu sei a corrente no resistor 1, que é de 10 mA, a corrente no resistor 2, que é de 5 mA, e a corrente no resistor 3, que é de 20 mA. E eu sei que a tensão no resistor 1 é de 5 volts. O que eu estou pedindo aqui? A tensão total, a tensão no resistor 2 e a tensão no resistor 3. Então, a tensão no resistor 2, a tensão no resistor 3 e a tensão total, né, ela vai ser igual a quê? A 5 volts. Tá? Então, tensão total, tensão no resistor 2, tensão no resistor 1, tensão no resistor 3 vai ser igual a 5 volts. Porque se no resistor 1 eu tenho 5 volts, em todos os outros que estão no paralelo vão ser de 5 volts também. E a minha corrente total? Se eu sei que veio 10 para o resistor 1, 5 para o resistor 2 e 20 para o resistor 3, o que eu vou fazer? 10 mais 5 mais 20 igual a 35. Então, a minha corrente total aqui vai ser igual a 35 volts. Tá? Então, perceba que quando a gente trata então, do circuito paralelo, né, tratando do circuito paralelo, o que nós temos? A tensão é a mesma e a corrente se divide. Então, no série, a corrente é a mesma e a tensão se divide. No paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide. A gente vai tratar desse assunto nas aulas a seguir, mas é importante que você já firme esse conceito, né? A gente está falando dos tipos de circuito elétrico. Então, nós vimos 2 tipos, mas nós temos um total de 3 circuitos. De 3 tipos de circuito elétrico. E o terceiro tipo de circuito elétrico é o que nós chamamos de circuito misto. Tá? Então, o circuito misto, pessoal, ele é um misto, é uma mistura, é aquele que é formado por componentes ligados em série e componentes ligados em paralelo. O típico circuito misto é esse daqui. Ó. Então, você tem lá o R1, né? Você tem o R2 e o R3. Eles estão em série? Eles estão em paralelo? Bom, depende. Eu estou vendo aqui que o R2 está em paralelo com o R3. Eles estão em paralelo. Eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Mas o R1 não está em paralelo com eles. Mas o R1, né, acaba o R1, quem que começa? O R2 e o R3.
Então o R1 ele está em série com esse paralelo aqui do R2 com R3. Tá? Então o R2 está em paralelo com o R3. E eles estão em série com o R1. Então acaba o R1, começa o R2 e o R3. Mas começa quem? Começa o paralelo deles. Tá? Então eu trato agora o R2 e o R3 como um paralelo, como uma coisa só. Então o R1 ele está em série com esse paralelo. Então eu misturei, né? Circuito série e circuito paralelo. Tá? Então nesse circuito, né, o R2 está em paralelo com o R3, mas os dois estão em série com o R1, né, como a gente falou. No caso, o R2 ele vai ter a mesma tensão que o R3, mas a tensão no R1 será o valor que falta para completar o valor da fonte, porque ele está em série. Então o valor do R1 mais o valor desse paralelo tem que dar o valor da fonte. Da mesma forma, né, a corrente no resistor 1 ela vai se dividir, uma parte vai para o R2 e uma parte vai para o R3. Então, percebam, virou uma mistura do série e também do paralelo. Então, no circuito misto, eu tenho lá o meu VR1, eu tenho o meu VR2 e o meu VR3. Então, o que eu posso dizer com relação à tensão? Que o meu VR2 é igual ao VR3, ó. Eles têm a mesma tensão, porque eles estão em paralelo. E eu posso dizer que a fonte ela vai ser o meu VR1, a tensão no resistor 1, mais a tensão que está no paralelo do resistor 2 com o resistor 3. Tá? A gente vai ver isso num exemplo. Assim como a corrente, né, o meu IR1, é a minha corrente total, porque ela está saindo aqui do positivo da fonte. Né? A gente chama de corrente total o que sai do positivo ou o que chega no negativo. É a mesma corrente. Então, meu IR1 ela é a minha corrente total. E ela vai chegar aqui num ponto que ela vai se dividir. Uma parte vem para o R2 e uma parte vem para o R3. Então, ela vai se dividir em R2 e R3. Então, nesse caso, eu vou dizer que o IR1 ele é igual ao IR2 mais o IR3. Né? Ele vai se dividir em duas partes iguais. Tá? Aliás, duas partes. Não necessariamente vão ser partes iguais. Tá? Vai se dividir uma parte para o R2 e uma parte para o R3. Tá? Se forem resistores iguais, eles se dividem em partes iguais. Se não, eles vão se dividir proporcionalmente ao valor das resistências. Bom, e aí, pessoal, dando uma olhada aqui no nosso exemplo, tá? Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho 5 volts no meu resistor 1, eu tenho 10 volts no meu resistor 2, eu tenho 10 mA no resistor 2 e 20 mA no resistor 3. Então eu quero achar aqui o meu VR3, né? Eu quero achar o meu IR1 e eu quero achar a minha corrente total e o meu IR1 e a minha tensão total. Então vamos lá, meu VR3, pessoal, olha, se o resistor 3 está em... Esse aqui é um circuito misto, mas eu sei que o meu R3 está em paralelo com o R2. Se eles estão em paralelo, se eu tenho 10 volts no R2, eu vou ter 10 volts no R3. Eles estão em paralelo. E a minha tensão total? Como que eu vou achar minha tensão total? Se eu sei que eu tenho 10 volts nesse paralelo, e eu sei que eu tenho 5 volts no meu resistor 1, então eu vou fazer 10 mais 5. Tá? No paralelo eu conto uma vez só. Eu não vou fazer 10 mais 10 mais 5. Eu vou fazer 10 do paralelo, que a tensão é a mesma, mais 5 igual a 15. Então a minha tensão total é 15 volts. Né? E a corrente no resistor 1? Ora, se ela chega aqui nesse ponto e ela se divide 10 para cá e 20 para cá, né? Se eu tenho 10 carros para cá, 20 para cá, quantos chegaram antes da divisão? A soma dos dois, 10 mais 20 igual a 30. 30 mA vai ser o meu IR1. Então, dessa forma, a gente consegue observar no circuito misto, né, realmente uma mistura entre o que nós temos no circuito série e o que nós temos no circuito paralelo. Tá? Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!